Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo que vai fazer parte da categoria, digamos assim, do Projeto Nordeste. E nesse vídeo eu queria comentar um pouco sobre a questão da durabilidade da poesia, digamos assim. Porque eu tive vasculhando algum material, eu não posso falar como especialista no assunto, vou falar só como observador, mas vasculhando algum material de poesia produzida atualmente, contemporaneamente, eu vi que, assim, quando você vai parar para pensar sobre o que é que está sendo escrito, são temas tanto quanto banais, digamos assim. Aparentemente, quando a gente compara, por exemplo, o que é legado da gente da poesia clássica para o que é produzido hoje, é como se tivesse havido uma. Antes se falavam de coisas abstratas, por exemplo, quando a gente pensa em Camões, se você viu ele na escola, você sabe que ele falava sobre o amor, sobre a mulher idealizada e tudo mais. E quando você pega as poesias de hoje em geral, ele está falando sobre, digamos assim, o eu lírico, que é o poeta praticamente. Não dá para separar muito nesse caso, já que é coisas concretas. O eu lírico, ele tá com vontade de trepar, ou ele tá carente, ou ele tá revoltado com alguma indignação, algum problema que aconteceu no momento, ligado em geral à política. E assim, esses temas, de certo modo, eles são datados. É isso que eu quero falar. Eu não tô aqui necessariamente para meter o pau nessa poesia, até porque tem algum material que é interessante, é bom de ler. Mas eu lembro de uma poesia que eu li que é, tipo, uma brincadeira com trocadilho e depois desenvolve, né, faz umas evoluções, que começa com nuvens, aí nuvens, aí nuvens, nu tu vens, e aí vai desenvolvendo, que é basicamente a pessoa, tipo, quero trepar. Mas quando você para pra analisar, assim, é, é como se a pessoa. Se você tentar imaginar assim, uma pessoa concreta que tá vendo o mundo daquele jeito, é como se ela fosse um cachorrinho olhando para as visitas que chegam em casa, entendeu? Para as pernas das visitas. O tempo todo. Mas, assim, tem algum material interessante, só que tem muito disso. E o problema não é você produzir, querer vender sua poesia e tal, é legítimo. Só que se a sua intenção é que ela dure mais de, digamos assim, mais de um ano, mais de 10 anos, essa poesia ela não tem como ficar. Pelo seguinte motivo, é uma questão mercadológica. Daqui a 10, 20 anos, quer dizer, primeiro, essas sensações, elas são banais, todo mundo sente, todo jovem, em geral é produzido por jovens. Todo jovem sente vontade de trepar, todo jovem sente carente, todo jovem sente solitário, todo jovem se sente injustiçado e sente vontade de lutar contra as injustiças do mundo, isso é normal. Seja esquerda ou direita, acredito. Mas daqui a 10, 20 anos, e isso no máximo, considerando entre uma geração e outra, a pessoa de hoje que está com seus 18 anos a 25 que está produzindo essas poesias já vai estar mais velho, certo? E vai ver uma nova geração com seus 18 a 25 anos. Essa geração não vai querer ler seus poemas, não vai querer ler os poemas produzidos há 20 anos atrás sobre coisas que não que ele também está sentindo, que ele também pode produzir e que ele vai tentar ganhar dinheiro em cima, obviamente. A gente não produz poesia só porque é bonito, a gente produz porque quer ganhar alguma coisinha em troca, né? Não é tão de graça assim. Então, esse material ele vai se perder. A não ser que você. Não tem como a gente querer ser tão especial a ponto de. Não, ele vai escolher o meu poema para falar sobre isso, ao invés de querer produzir o dele mesmo. Quando isso só acontece, e olhe, se quando a pessoa está tentando resgatar uma figura do passado, e isso mesmo com a intenção de lucrar em cima. Uma figura que ninguém conhece, e ele conheceu, achou legalzinho, e está tentando resgatar esse nome, em parte para ser a pessoa que trouxe de volta esse nome, e para ganhar dinheiro, né? Ou fama. Então, não tem muito para onde correr. Essa Aí tem também os mini Ariano Suassuna, digamos assim, que é aquele pessoal, ou mini Câmara Cascudo,
que quer tentar resgatar a tradição, resgatar o folclore, como se alguém hoje em dia ainda desse algum mínimo de atenção ao folclore. A pessoa quer ser o salvador desse material e, claro, adaptando em formas modernas. Então vai misturar, sei lá, Saci Pererê com quadrinho, ou e em geral esse Saci Pererê vai estar misturado com um herói americano para tentar tornar aquele material mais interessante. Existe também tentativas de criar jogos puxando, por exemplo, a mitologia nordestina, os aspectos nordestinos que ficaram famosos, a armadura de couro, o cabra da peste, digamos assim, o cactus, e você faz uma brincadeira com esses personagens, o peregrino, etc. Você faz o cangaceiro, faz uma brincadeira com esses personagens e cria um jogo na forma de League of Legends, por exemplo. Mas não dá certo pelo seguinte motivo. Você só vai atrair pessoas que tenham uma curiosidade e mesmo assim, é uma coisa momentânea, a pessoa experimentou e vai embora. Por quê? Digamos que seja um jogo parecido com League of Legends. Ela vai preferir jogar League of Legends, obviamente, porque tem mais pessoas, todo mundo que conhece está jogando aquele jogo. É mais interessante. E ela não vai ter essa busca, essa fidelidade à cultura própria, até porque ela não gosta da cultura, a gente não gosta do folclore. E a pessoa que produziu esse jogo provavelmente também não gosta. Só gostou assim momentaneamente ou o suficiente para montar um projeto em cima. E só. Aí você pergunta, mas com base em que você está falando isso? Eu fui uma dessas pessoas. Eu não gosto disso, mas eu tentei fazer esse tipo de projeto e não vai longe. Não tem interesse sincero, e então não tem como ir muito longe. É uma tentativa válida também, certo? Voltando à questão da poesia, é essa sensação de que houve uma transformação de sensações mais abstratas e mais difíceis de descrever em sensações mais concretas, digamos assim, na poesia de hoje, produzida hoje. E eu vou ler aqui um poema de Olavo Bilac, que é a Via Láctea 13, certo? Que é o mais conhecido. Que é o ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes esperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao ver do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Certo? Apesar de Olavo Bilac ser aquela figura que quando a pessoa escuta o nome já joga no lixo, por causa da imagem passada pelo modernismo de 22, esse poema ele se manteve, digamos assim. Ele conseguiu sobreviver a essa má reputação passada. Que, aliás, se você compra uma pessoa inteira só por causa de uma reputação, sem nem experimentar de forma aberta esse material, então esse canal não é pra você, sinceramente, não vai dar certo. Você vai ver que se você continuar os vídeos, você vai sair daqui. Então eu aviso logo. Mas esse poema, se você parar um pouquinho para puxar casos semelhantes, você traz de volta, no mínimo, o Pequeno Príncipe, por exemplo. Não estou dizendo que houve uma influência entre uma coisa e outra, mas essa sensação de de entender as estrelas, de ouvir as estrelas, de conversar com elas, é uma sensação de amor muito mais abstrato, muito mais sensível, digamos assim, do que ai, quero trepar com o boy que eu amo, que tem poemas assim. Que tudo bem, na composição desse outro poema existem momentos líricos e tudo mais, mas essa sensação é como eu falei antes, ela é banal, certo? E essa outra não tanto, ela é mais complicada, ela é um estado que você entra em poucos momentos mais raros. Como o canal é em busca do belo, então eu vou preferir esse poema, certo? Eu vou citar mais um que vai ter trechos que eu vou usar em outros vídeos, então quem quiser assistir, né, como se fosse um livrinho que eu estou contando, vai ser útil.
que é também da Via Láctea. O último poema, que é o 35. Pouco me pesa quem me fez sorrindo, destes versos puríssimos e santos, porque nisto de amor e íntimos prantos, dos louvores ao público prescindo. Homens de bronze, um haverá de tantos, talvez um só, que esta paixão sentindo, aqui demore o olhar vendo e medindo o alcance e o sentimento destes cantos. Será esse o meu público. De certo se dirá, pode viver tranquilo quem assim ama, sendo assim amado. E trêmulo de lágrimas coberto, há de estimar quem lhe contou aquilo que nunca ouviu com tanto ardor contado. Olavo Bilac. E aí você diz, mas isso só é produzido por pessoas eruditas, assim, assado, e chatas e tudo mais. E como parte do Projeto Nordeste, eu na época eu não estava pensando ainda no Projeto Nordeste, mas existe um poeta daqui de Natal, cordelista, que é conhecido, que é o Manuel. E deixa eu ver aqui, tem uma foto dele. Uma pessoa maravilhosa. Não sei porquê, mas por alguma razão eu gosto muito dele. Um cara humilde que vende. Vocês conhecem, quem é de Natal vai conhecer ele como poeta da passarela, certo? Vou mostrar aqui. Essa foto tá um pouquinho ruim, mas tem essa aqui. Aqui. Ele com seus. Não vou dar spoiler, né? Quem quiser compre dele. Ele com seus. Em 2009, essa foto. Atualmente ele tá um pouco mais velhinho, né? Tá com seus 69 anos, eu acho. E eu, conversando com ele, né? Eu comprei alguns cordéis para experimentar. E assim, em relação, se você comparar com a poesia produzida hoje por jovens, por adolescentes, digamos assim, inclusive eu, é como eu falei, tem essa... por fatores econômicos é datado, não tem muito como correr disso aí. Mas, quando você pega essa poesia, que a gente chama de poesia popular, ela tem, no mínimo, um interesse histórico, digamos assim. Por exemplo, tem esse aqui, o Carro de Carapeba, que é uma historinha muito simples, de basicamente você tinha um sítio e vai aparecer o primeiro carro no sítio. Então, quando aparece esse carro, e ninguém nunca tinha visto um carro, eles veem aquilo como o fim do mundo, como o demônio aparecendo, e acontece um desastre, e assim, é quase a Alta Compadecida quando eles vão pro Errou! Eles vão tentar atacar o carro, eles sem entender nada, vão ficar desesperados. Tem uma mulher lá que vai começar a confessar todos os seus pecados para pedir perdão. Aí o marido dela do lado, ela, eu traí meu marido não sei quantas vezes, e o cara sem saber que tinha galha, né? Ele, mas é o quê? Enfim, e é divertido, é engraçadinho, certo? E é uma situação mais, digamos assim, menos comum hoje em dia. E esse exemplo, você pode tomar isso de forma mais abstrata na medida em que você pensa o seguinte, por exemplo, eu vivi no interior e eu conheço pessoas de lá que, de gerações mais passadas, né, que dizem depoimentos assim, de padres falando, muito tempo atrás, que a chegada, que haveria, contando uma espécie de profecia, né, que a chegada de uma faixa preta que iria cobrir o mundo seria o anúncio do fim dos tempos, digamos assim. E essa faixa preta é identificada como o asfalto. Então, o simples fato de haver um asfalto, que realmente as cidades do interior antes eram mais isoladas e começaram a ganhar essa conexão essa conexão com as cidades maiores. O simples fato de haver essa conexão realmente mudou, está mudando tudo. Então, para as pessoas da geração passada, o fato de ter havido essa profecia cria uma expectativa do que vai acontecer no futuro. E é mais ou menos a mesma sensação disso aqui, que é o quê? Coisas inesperadas, o mundo mudando, digamos assim. E realmente, se você pensa, por exemplo, no processo de modernização, o cordel, por exemplo, acabou. Essa luta de Arano Suassuna, por exemplo, na minha opinião, ele perdeu, e ele sabia que ele ia perder. Ele sabe que o cordel praticamente não existe mais, mas ele vai continuar a existir porque ele é uma forma, ou seja, assim como o soneto parou de ser usado há muito tempo e está voltando agora, o cordel pode voltar também, com novas inovações, novas tentativas, novos meios de abordagem. Apesar de que
Obviamente, ainda tem cordelistas, mas você praticamente não escuta mais falar sobre isso. E, honestamente, não tem mais quem queira ler, é muito raro. Já não tem quem queira ler poesia, quanto mais cordel. Mas ainda falando sobre essa questão de banalidade, complexidade, ou da poesia, ou dos tempos modernos, enfim, tem um em particular do Manuel que eu realmente não esperava. E eu fico pensando assim, nessas poesias, por exemplo, se fala muito sobre, por exemplo, políticos ou pessoas que lutaram em prol do povo, por exemplo. Aí tem o caso de Marielle, a injustiça em relação a Marielle e tudo mais. E que, aliás, mesmo esses casos, daqui a 20 anos, vai ser passado. Vão ter outros, provavelmente pode acontecer outros casos, outras coisas que vão ser tópicos do momento. E as pessoas vão querer saber dos tópicos do momento, e não só do passado. Quem vai buscar passado já é quem está buscando algo mais clássico, digamos assim, querendo ou não. Então, mesmo o aspecto de revolta, ele tende a ter uma data, querendo ou não. Porque vão haver, existem novos casos, existem novas situações que vão requerer, para essa poesia, digamos assim, de momento, vão requerer que alguém as aborde e é esse material que vai chamar a atenção do público naquele momento, certo? Mas enfim, tem esse cordel aqui, não sei se vai dar pra ver, mas a Princesa Gustavina na Fonte Misteriosa, que é uma história engraçadinha, eu tava lendo no ônibus, que é basicamente uma história de uma princesa, aquele estilo bem fantasioso, é uma princesa que foi raptada para um reino encantado, e aí você vai ter os príncipes que vão tentar salvá-la, certo? Mas no final, quando tá perto de terminar e ainda tem umas páginas, eu lá no ônibus eu digo, como assim? Tá acabando e tem mais coisa? Quando termina a história, aí tem esse trecho aqui chamado Meu Reinado Além. E eu vou ler. Não quero tomar o dinheiro do Manuel, que ele, inclusive é um dinheiro muito bem-vindo para ele. Quem quiser, recomendo comprar. Mas tem um trecho aqui que eu vou ler, porque quando eu li eu digo, minha gente, o que é isso? Tá ficando um pouco longo, mas me desculpe. Vocês assistindo 2.0 velocidade vai dar certo. Ele começa. Lavei minha alma um dia, não é ilusão e nem prosa. Acordei lembrando o sonho numa noite luminosa, deixei o trabalho e fui à água misteriosa. Eu estava bem sofrido, às vezes não tinha calma. Era um vendaval tão grande, na vida sentia um trauma, mas nesse tanque sublime pude lavar minha alma. Fui pedir perdão a Deus dos pecados cometidos. Entrei nesse tanque um dia para ser um dos escolhidos e lá fiquei bem feliz, no meio dos arrependidos. Ali foi igual a um sonho. Eu me senti transformado. Parece que o céu abriu, o manto lindo azulado, meu corpo velho sofrido parecia renovado. Parece que não estava nesta mortal carne humana. Esqueci os dessabores da luta cotidiana. Senti a brisa celeste na janela do Nirvana. Adormecido fiquei entre o céu e a ilusão. Parece que eu já vi as fontes da dimensão na rutilância sublime do reinado de Sião. A terra prometida. A água parecia elétrica quando na mesma pisei. Eu vi o céu bem pertinho, na imaginação pensei, fiquei sonhando acordado, uma brisa do céu veio. Vocês veem que é um poeta popular, tem umas coisinhas que não rimam, que não fica perfeitinho, mas vamos adiante. Jesus tem muitas moradas, nosso céu é encantado. É um castelo sublime, seu portão é azulado, sai do mundo, ninguém vê nosso espírito encantado. O reino não é distante, fica bem do outro lado. Paralelo a esta vida, ele está bem situado, uma cidade suspensa no horizonte azulado. Luzes resplandecentes, cânticos celestiais, hosana lá nas alturas, pelos seres divinais, tem os rios cristalinos, riquíssimos mananciais. Quem sai daqui sai voando, tendo Deus no pensamento. Entra sonhando, sorrindo no azul deslumbramento, esquece que foi sofrido, lá não tem mais sofrimento. Vai numa estrada abstrata, numa brisa carinhosa, passando nuvens douradas e belos jardins de rosa, descortinando horizontes, rio e fonte luminosa. Deixa os prazeres da vida nesse mundo dos mortais, entra numa dimensão de auroras divinais, entra no mundo sublime dos seres espirituais. Deixa tudo para trás, segue os rumos de outra vida. Viver com Jesus feliz não é para o latrocida, se não se arrepender, não pode fazer subida. Viva Jesus o Cordeiro, leão da tribo de Judá, que ninguém podia olhar, não, só ele abriu o livro que ninguém podia olhar, nem mesmo o ser divinal,
não podia nem pegar. Assim, o máximo de cordel que eu tinha visto até hoje é mais produzido por pessoas, digamos assim, adultas, nostálgicas da geração passada e que não falavam nada que chamasse tanta atenção. Os repentistas, o cordel real, vivo, produzido pelas pessoas humildes e repassado e cantado e tudo mais, eu não vejo mais isso. Mas esse aqui, quando eu tava no ônibus vendo isso aqui, eu parei, eu digo, gente, deu vontade até de chorar na hora, eu digo, que coisa linda. Porque assim, a gente fala muito do povo, mas assim, isso é o povo. Não é, não é o rapaz de 20, 25 anos que tá carente, solitário, que tá se sentindo injustiçado, que tá com raiva do mundo, que, enfim, que quer ajudar, tudo bem, mas são essas pessoas que a gente quer ajudar. Ou seja, essas pessoas que têm esse sonho, que têm isso na cabeça, e que ao invés de tentar entender esse sonho, a gente faz o quê? A gente corta como se fosse uma coisa banal, diz que é uma coisa ilusória e que não serve de nada, sendo que esse sonho, na verdade, o que o cara está expressando é o seu sonho de uma vida perfeita, uma vida ideal, que mesmo que não seja realizado aqui, mas ele vive aqui na esperança de que vai haver uma coisa melhor. E isso aqui é o que mantém o sonho, digamos assim. Independente da sua crença ou não, se você acha que é real ou não, isso é um detalhe secundário. O fato é que é o que mantém as forças. E ao invés de tentar entender o que é que mantém as forças dessas pessoas, a gente joga fora, certo? E tenta cortar o sonho. E fazer a pessoa voltar de volta. Voltar de volta. Fazer a pessoa cair de volta na terra. Ele estava com o pensamento nas alturas e ele cai de volta no concreto. Que o concreto para ele não é necessariamente só carência, dor, etc. É o sofrimento real, concreto, de alguém que não tem nada, de alguém que precisa suar todos os dias para tentar sobreviver. Manuel. Então, esse poema é um sonho muito mais grande, muito mais que perduraria muito mais do que eu li da poesia de hoje, mesmo produções de sonetos das pessoas que estão tentando trazer de volta, etc. Porque isso aqui é uma voz sincera, digamos assim, uma voz que está se sentindo, que sonha, que quer alguma coisa, que sonha com algo a mais, digamos assim. E repassa esse sonho, na medida do possível. Certo? Então, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que possa servir de alguma maneira para explicar alguma coisa, para tentar entender alguma coisa. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!